Salmos 127, verso 4, diz assim: como flechas nas mãos do guerreiro. Vou ler apenas a parte A, ok? Como flechas nas mãos do guerreiro. Espírito Santo, nós consagramos esse momento a Ti. Te pedimos que o Senhor possa alcançar cada lar, cada coração, em nome de Jesus. Que possamos ser transformados através da Sua palavra e que cada palavra liberada aqui se torne uma sentença, um decreto sobre cada mente, sobre cada coração, Pai. É isso que nós te pedimos e desde já te agradecemos. Amém. Bom, esse salmo é um texto bíblico muito conhecido, mas o interessante aqui é que a Bíblia está nos falando, né, que nós somos como flechas. E antes de nós entrarmos nesse contexto, eu quero falar algo que está acontecendo muito na nossa geração. Nós estamos vendo pessoas cada vez mais egoístas, individualistas, né? E principalmente na nossa nação. Infelizmente, a cultura do Brasil é muito corrompida. Nós somos conhecidos pelo jeitinho brasileiro, né? O jeitinho brasileiro é aquele onde você chega no banco 4h01 da tarde, você não consegue entrar e você ainda acha que o banco ou o funcionário do banco que está errado, né? De não permitir que você entre, sendo que você chegou atrasado. O jeitinho brasileiro é aquele onde a gente pede desconto, né? Por algo que é um preço justo. E mesmo a gente tendo dinheiro para pagar, a gente pede desconto só para tirar vantagem em alguma coisa. Infelizmente, a cultura da nossa nação é corrompida, certo? E tudo isso está culminando em um individualismo muito forte, talvez como nós nunca vimos antes. Nós somos uma geração individualista, que quer tirar vantagem acima de tudo, que quer falar o que pensa, sem olhar as consequências. Enfim, pensa somente no próprio umbigo. Nós estamos cada vez menos pensando no próximo. Só que isso não pode acontecer conosco, nós que somos cristãos, porque o nosso ideal de vida é o Evangelho de Jesus Cristo. E Jesus nos ensinou a amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a nós mesmos. Então nós não podemos ser individualistas, certo? Porque o reino não é o que eu faço. O reino não é sobre mim, o reino não é sobre você, o reino é sobre nós. Quando Deus estava formando o homem, a linguagem que Deus usou foi: façamos nós, certo? O homem conforme a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. O Pai, o Filho e o Espírito estavam criando o ser humano. Então, o reino de Deus não é sobre mim, não é sobre você. É sobre o que nós podemos fazer. Por isso que nós, como igreja, nós somos membros de um só corpo, né? Então, eu não posso fazer nada sozinho. O que adianta uma mão sem um pé? O que adianta um dedo sem um outro dedo? Nós somos membros e juntos nós nos completamos, certo? Então, irmãos, nós precisamos entender através disso que para nós cumprirmos a nossa missão, para nós cumprirmos o nosso chamado como igreja de Jesus Cristo, nós não podemos ser individualistas. O que isso significa? Isso significa que eu preciso de você e você precisa de mim. E através disso nós conectamos o texto que nós lemos lá no início. Nós precisamos de arcos. Se nós somos como flechas, nós precisamos de arcos para que nós possamos ir mais longe, certo? E eu quero que você lembre nesse momento. Tem algum arco de Deus na sua vida? Tem alguém que Deus colocou ali para te impulsionar para ir mais longe? Esse arco pode ser um pai, uma mãe, um chefe, um pastor, alguém que sempre está te ajudando, um amigo, que sempre te impulsiona a ir mais longe. Eu lembro de muitos arcos que Deus colocou na minha vida, sou grato por tudo que eles fizeram por mim, né? E eu sei que hoje eu estou aqui porque Deus usou muitas pessoas para me impulsionar até eu estar aqui no meu chamado. E eu tenho certeza que você também pode se lembrar nesse momento, certo? E nesse contexto todo que nós estamos falando aqui, hoje o Senhor quer nos dar uma palavra muito pontual, porque muitos de nós reconhecemos o arco que Deus colocou nas nossas vidas. Muitos de nós até reconhecemos que não podemos fazer nada sozinhos. Só que a palavra que Deus nos traz hoje é que nós estamos caindo em um outro extremo, que é colocar um arco no lugar de Deus. Olha que interessante, irmãos. A palavra aqui que nós lemos fala que
nós somos como flechas nas mãos do guerreiro. Ou seja, não é sobre o arco e a flecha. É sobre a flecha e o arqueiro, que no caso é o guerreiro do texto. Entende? Quem impulsiona a flecha não é de fato o arco. O arco é apenas um instrumento para que a flecha possa ir mais longe. Mas quem está comandando tudo é o arqueiro. Ou seja, muitos de nós estamos colocando a nossa dependência, a nossa adoração, né? Ou tudo aquilo que nós aprendemos diante de uma pessoa, sendo que essa pessoa foi apenas um instrumento usado por Deus. Deus é o arqueiro que maneja, né? Que nos maneja como uma flecha. E o que isso tem a ver? Irmãos, quando nós dependemos emocionalmente de pessoas, ou quando nós colocamos pessoas no lugar de Deus, nós somos travados de viver o nosso propósito. Gratidão é uma coisa, dependência é outra, totalmente diferente. A nossa dependência tem que estar em Deus. E Deus colocou arcos nas nossas vidas para que eles possam ser fundamentos, né? E não teto. Teto impede você de crescer. Fundamento faz com que você ande, né, debaixo de algo seguro. É como se fosse um chão para te dar um norte, para te dar realmente uma base, um sustento. E quando nós olhamos para a igreja, nós vemos muitos cristãos confundindo honra, gratidão com dependência, ok? E eu não sei se você já cometeu esse erro, mas o Senhor está nos trazendo uma palavra hoje para que nós possamos refletir. Será que tem algum arco nas nossas vidas que nós estamos colocando no lugar do arqueiro, que é o próprio Deus? Eu quero te contar um testemunho. Há mais ou menos uns 6 ou 7 anos atrás, eu fazia parte de uma igreja, de uma denominação muito abençoada, que me ajudou muito. E Deus estava me dando uma direção para que eu mudasse dessa igreja, para estar indo para outra denominação. Só que eu não estava obedecendo a Deus, porque naquele lugar onde eu estava, tinha muitas pessoas que eu amava. Pessoas que foram arcos de Deus na minha vida. Eu posso falar que hoje eu estou aqui muito por causa dos ensinos, né, que eu recebi ali através de arcos que Deus levantou na minha vida. Pessoas que me discipulavam, pessoas que me curaram, pessoas que realmente me ajudaram em momentos difíceis. Então foram arcos que realmente Deus usou para me colocar ali no alvo, né, que Ele tinha para a minha vida. Então eu não queria obedecer, eu não queria sair daquele lugar, não queria sair de perto daquelas pessoas. E eu me lembro que Deus me deu um sonho. Certa noite eu estava dormindo e no sonho eu via um anjo muito grande com muitos tesouros na mão. Era como se fossem muitas riquezas. Ele estava segurando essas riquezas nas mãos e ele me chamava para vir pegar essas riquezas. E no momento que eu dava um passo, aparecia muitas dessas pessoas daquela igreja na minha frente. Era como se elas estivessem me impedindo de pegar esses tesouros, pegar essas riquezas. E de repente aquele sonho acabou e eu entendi o que Deus estava me falando. Deus tinha um novo nível para me levar, mas eu estava colocando a minha dependência em pessoas acima da minha dependência no arqueiro. E a partir daquele dia eu aprendi que o meu compromisso é com o arqueiro e não com o arco. O arco eu preciso ser grato, mas Deus está usando ele para me levar mais longe. Você já pensou se uma flecha, Deus usa o arco, certo? Para impulsionar essa flecha para mais longe. Aquela flecha cai no chão. O arco não pode pegar a flecha do chão e levantar. Quem pega é o arqueiro. E muitas vezes o arqueiro troca o arco. Muitas vezes Deus quer nos levar a novos níveis, novas experiências. E porque nós estamos apegados a pessoas, né? Porque nós estamos apegados a ambientes, nós não conseguimos viver o novo de Deus. Qual é o ambiente que está te travando de subir um novo nível em Deus? Sabe, eu tenho aqui algumas características, por experiência própria eu posso passar isso para você. O Espírito Santo tocou muito forte que hoje ele quer falar isso ao nosso coração. Algumas experiências aqui, algumas características que eu tenho de como nós sabemos se nós estamos dependendo do arco ou do arqueiro. Será que nós estamos presos a pessoas, a entidades, a denominações? Como que eu sei se isso está acontecendo na minha vida? Primeira coisa, quando você depende do arco,
você já aprendeu tudo o que tinha para aprender. Então, talvez você está em um ambiente, ou você está sendo discipulado, ou aprendendo com alguma pessoa, que você já sugou tudo que aquela pessoa tinha para te passar. E isso não é o evangelho coaching, né? Ou o próprio coach, como nós aprendemos pelo nome de networking. Se conectar com alguém por um propósito. Como que é a palavra? Com algo a mais, sabe? Se conectar com alguém por interesse, essa é a palavra. Não se trata disso, se trata de uma missão que Deus tem na sua vida. Deus nos coloca em ambientes por um propósito. Deus colocou José no Egito por um propósito. Deus colocou Moisés no palácio do faraó por um propósito. Quando Moisés aprendeu tudo o que ele precisava aprender, Deus trocou ele de fase. Então, nós precisamos aprender a discernir os tempos e as estações. Talvez você está em um ambiente, esse ambiente pode ser uma empresa, esse ambiente pode ser uma amizade, esse ambiente pode ser até mesmo uma igreja, que você está aí, você sabe que Deus te colocou para que você aprendesse algo, e hoje você está acomodado, né? Você já não aprende mais nada, mas é cômodo ficar aí. E Deus não te chamou para a comodidade, Deus te chamou por um propósito, e o propósito é feito de renúncias. E muitas vezes nós colocamos pessoas à frente do propósito de Deus. Então, quando nós já aprendemos tudo de um ambiente que nós sabemos que estamos ali para aprender algo, né, e já não estamos mais aprendendo mais nada, este lugar é um lugar onde realmente nós estamos trocando as influências, nós estamos ali trocando realmente o propósito, nós estamos dependendo não do arqueiro, mas do arco. Segunda característica, acomodação, como eu falei agora há pouco, né? Então você vive acomodado, pois sabe que sempre tem alguém para te cobrir. Um exemplo, você tem um sonho espiritual e você sabe que se você ligar para aquela pessoa, ela vai falar todo o significado do sonho. Ou se você está passando um problema na sua vida, você sabe que se você ligar para aquela pessoa, ela vai orar por você. Às vezes você nem ora, só a pessoa está orando por você. Sabe o que é isso? Acomodação. Deus está te chamando para um novo nível, mas porque você tem um arco ali sempre fazendo tudo por você, você está acomodado, sem subir de nível. Isso pode ser num trabalho, numa empresa. Talvez Deus já colocou no seu coração. Abra a sua empresa, abra o seu negócio. Né? Eu tenho mais para você. Ou dê um passo de fé e você está acomodado com o seu salário fixo. Eu não sei a área que é, eu sei que o Espírito Santo está nos falando. Eu quero te tirar da acomodação. Né? A terceira característica é uma impressão que você pode fazer mais. A pior coisa do mundo é você estar em um ambiente onde você sabe que se você estivesse em outro lugar, você poderia estar fazendo muito mais. Seja por Deus, seja por pessoas, seja pelo reino de Deus, seja empresarialmente, profissionalmente, ministerialmente, eu não sei a área que é. Mas a pior coisa que tem é quando nós estamos em um lugar sabendo que nós poderíamos estar rendendo mais. Quando nós temos essa impressão no espírito, nós realmente sabemos que nós estamos colocando arcos, pessoas que nos ajudaram acima do arqueiro, acima daquele que quer nos impulsionar como flechas para um alvo. Então, irmãos, este sentimento de eu posso fazer mais, eu posso render mais, ele revela que, apesar do arqueiro querer mais de você, a sua dependência maior está sendo por um arco. Né? Então, o arco pode ser um pai, uma mãe, um pastor, um chefe, eu não sei a área que é, mas nós precisamos amadurecer. O Senhor está nos chamando para um novo nível através dessa palavra. Então, por que, irmãos, que nós precisamos realmente subir um novo nível? Porque não é sobre nós, né? É sobre o propósito de Deus através de nós. Uma flecha, ela tem um propósito, ela precisa ir para um alvo, certo? Então, a flecha ela foi feita para voar até o alvo. E você não pode ficar acomodado. Você parado na dependência emocional do arco é um desperdício para o reino de Deus. Deus plantou dons, talentos na sua vida. E isso não pode ficar parado em acomodação. Nós não podemos nos acomodar e apenas sermos flechas paradas. Então, nós precisamos despertar da acomodação. Amém? Repita aí, onde quer que você esteja. Eu preciso despertar da acomodação. Então, por que Deus quer nos despertar, irmãos? Porque Deus quer te transformar de flecha em
arco. Você não foi criado apenas para ser uma flecha. Você também pode ser um arco. E enquanto você está na dependência de outro arco, você não está gerando novas vidas com aquilo que você já aprendeu, né? Deus já te passou por tantos arcos e você está numa mentalidade de ficar só recebendo, só recebendo. Não, o evangelho não é sobre isso. Você é curado para curar, restaurado para restaurar, abençoado para abençoar. Tudo que Deus faz em você é para que seja feito através de você. Então Deus tem mais propósitos, mais objetivos para a sua vida. Mas isso não pode acontecer se você estiver em acomodação. Então eu quero te dar alguns exemplos bíblicos aqui para que você visualize o que nós estamos falando. Paulo foi flecha de Barnabé, mas ele tornou-se o arco da igreja. Samuel foi flecha de Eli, mas ele tornou-se o arco de Davi. Davi foi flecha de Samuel, mas tornou-se o arco da tribo de Judá. Esther foi flecha de Mardoqueu, mas tornou-se o arco de Israel. Pedro foi flecha de Jesus, mas tornou-se o arco da igreja primitiva. Timóteo foi flecha de Paulo, mas tornou-se o arco da igreja de Éfeso. Isso é, irmãos, uma movimentação apostólica que a Bíblia nos ensina. A igreja dos últimos dias nós cremos que tem que ser apostólica e profética. Você está ouvindo uma pregação de uma igreja que é apostólica e profética. O que é ser apostólico e profético? É ver e executar. Tem muita gente vendo o que Deus quer fazer. Tem muita gente falando de avivamento. Tem muita gente falando que Deus quer tocar nações. Tem muita gente falando que Deus quer tocar a sociedade. Tem muita gente falando que Deus quer tocar crianças, jovens. Mas tem poucas pessoas executando essa visão. Deus não nos chamou apenas para ver, mas também para executar. Talvez você já está vendo, visualizando o que Deus quer fazer na sua vida, mas você ainda não tomou uma atitude. Essa é uma noite, esse é um dia onde Deus está te alinhando ao propósito apostólico do Evangelho. Você precisa ser enviado por Deus como uma flecha, mas isso não vai parar aí. Você vai se tornar um arco para outras vidas. Tem pessoas que precisam beber da fonte que você carrega dentro de você. Tem pessoas que precisam ser tocadas pelos dons que você carrega. Amém? Então, como eu me torno um arco? É muito simples. Como nós estamos falando, precisa ser algo prático. Você pode ser um arco financeiramente, pagando estudos de alguém. Talvez você lá atrás já precisou que alguém pagasse os seus estudos. Hoje você pode ser um arco. Hoje talvez você está acomodado financeiramente. Procure alguém para ajudar. Pague os estudos dessa pessoa, pague o aluguel de alguém. Talvez lá atrás você já precisou que alguém pagasse o seu aluguel. Hoje você tem dinheiro na conta, dinheiro parado e você está acomodado. Deus quer te despertar. Quem você pode ajudar? Né? Você pode pagar um aluguel, você pode dar carona para alguém, você pode conceder uma oportunidade de trabalho. Quem sabe você é um empresário e está acomodado, sua empresa está tudo certo e você está acomodado e tem pessoas precisando de você. Deus está te despertando, né? Realmente para você não ser apenas uma flecha, mas também um arco para impulsionar vidas. Então, financeiramente você pode ajudar pessoas, emocionalmente. Hoje, quantas pessoas estão precisando de conselhos? Quantas pessoas estão precisando de uma palavra, que ela não está sozinha? Hoje, talvez a área mais fácil de nós ajudarmos alguém, de nós nos tornarmos um arco, é essa, emocionalmente. Né? Talvez você carrega histórias, testemunhos, talvez você carrega aí realmente frases que podem mudar vidas, talvez você carrega dentro de você realmente um rio de Deus que pode curar tantas vidas. Você é uma pessoa que sempre está conversando com alguém, aconselhando alguém. Por que você ainda não abriu uma live no seu Instagram? Por que você ainda não escreveu um livro? Por que você ainda não olhou nada além do que aquilo que você faz na sua vida acomodada? Emocionalmente tem tantas pessoas precisando de nós. Eu me lembro de uma vez que eu fui desafiado por um grupo que eu fazia parte a fazer um testemunho, a colocar um testemunho na minha rede social. Eu coloquei no meu Instagram e eu contei o meu testemunho. Deus me curou da depressão, Deus me libertou da depressão quando eu tinha 15 anos de idade. E eu me lembro que eu gravei esse vídeo e coloquei no meu Instagram. Uma pessoa me chamou ali no direct e falou que estava pensando em tirar a sua vida, e aquele vídeo tinha tocado a vida dela, e ela não sabia o porquê, ela nem era cristã, ela estava chorando compulsivamente. Ela me mandou um áudio
e Deus estava curando ela da depressão naquele momento. Um vídeo salvou uma vida. Às vezes você tem tantos testemunhos, tanta coisa para passar para as pessoas. Deus quer te usar. Então, emocionalmente, você pode realmente ser um arco na vida de alguém. Espiritualmente também, né? Orando por cura. Quantas vezes alguém vem falar com a gente, tô com uma dor de cabeça, a gente dá um comprimido, mas não faz uma oração pela pessoa. Nós somos cristãos, né? Nós temos que colocar o sobre na frente do natural. Cristão não vive no natural, cristão vive o sobrenatural. E nós precisamos apresentar isso para as pessoas. A melhor forma de evangelizar alguém é com uma cura, é realmente um ato ali vivo de que Jesus está vivo, um ato real de que Jesus é real, sabe? Então, quem sabe você está acomodado, você não fala de Jesus, você não evangeliza, você não ora por ninguém. Deus quer te tirar da zona de conforto, Deus está te chamando para se tornar um arco. E o nosso maior exemplo é Jesus. Jesus foi a flecha de Deus, mas foi o arco dos apóstolos, o arco da igreja, o nosso arco até os dias de hoje. Então, não se acomode em ser apenas uma flecha. Deus te chamou para ser um arco. Amém? Então, irmãos, Deus quer nos tirar da zona de conforto. Eu creio que o Espírito Santo trouxe essa palavra até o nosso coração, porque nós, como igreja brasileira, temos uma mentalidade de receber. Nós vamos para a igreja para receber o louvor, receber a oração, receber a palavra, e isso não é o evangelho. Deus quer mudar essa nossa mentalidade ultrapassada, essa nossa mentalidade antibíblica. O evangelho não é sobre o que eu recebo. O evangelho é sobre o que Jesus fez em mim para que ele me use para fazer pelo próximo. Então, eu também posso doar algo para o meu próximo. Eu posso ser uma flecha, mas eu também posso me tornar um arco. João 15,16, vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem e darem fruto, e fruto que permaneça. Você não precisa ser um apóstolo, um pastor, um profeta. Olha o que Romanos 8,19 nos fala. O mundo aguarda com grande expectativa a manifestação dos filhos de Deus. Você é filho de Deus? Amém? Você é filho de Deus? Então o mundo te aguarda. O mundo aguarda você se manifestar como um arco. Há pessoas precisando, irmãos, de nós cristãos como nunca antes. Deus quer tirar a acomodação da igreja. Você não pode mais assistir um culto, né, para receber uma palavrinha e viver a sua vida religiosa. Isso não é o evangelho de Jesus Cristo. O evangelho de Jesus Cristo é indo e pregando a todas as nações, indo e curando, indo e fazendo discípulos, indo e batizando. Você não precisa ser pastor, você não precisa ser apóstolo, você é filho de Deus e a natureza te aguarda. Vamos sair do comodismo, você não é apenas uma flecha no arco. Deus quer te transformar em um arco para pegar flechas e que essas flechas não dependam de você, mas do arqueiro. Não é sobre o arco e a flecha, é sobre a flecha e o arqueiro. O arco é apenas um instrumento de Deus. Que possamos ser usados como instrumento de Deus, assim como Deus usou muitos instrumentos dele para nos abençoar. Hoje você está aí, hoje eu estou aqui, porque Deus usou muitos arcos para nos colocar no alvo certo. Certo? Eu tenho certeza que você se lembra de muitos arcos que Deus usou na sua vida. Eu me lembro também, sou grato a muitos deles, mas o meu compromisso é com o arqueiro. Amém? Então, o arqueiro quer te tornar não apenas uma flecha, mas um arco. Amém? Então, desperte. Tem muito para fazer, irmãos. Nós temos muito para fazer. Então, para nós finalizarmos aqui, por que Deus quer nos usar como arco? 4 coisas aqui, aliás 3, e nós encerramos. Primeira coisa, por que Deus quer te usar como arco? Porque a igreja deve ser apostólica. Amém? Nós cremos nisso, irmãos. A igreja dos últimos dias, ela precisa ser apostólica e profética. O que é ser apostólico? É não apenas ver, mas executar. Você precisa executar o que Deus está colocando no seu coração. Você precisa executar os sonhos, os planos, os projetos que Deus está colocando no seu coração. A palavra apóstolo significa enviado. Você está sendo enviado por Deus para um propósito. Você precisa executar isso. Amém? Chega de teoria. Nós já sabemos demais a teoria de como nós temos que fazer, nós precisamos de prática. Isso é ser apostólico. Amém? Faça o que Deus já colocou no seu coração.
Segunda coisa, a flecha alcança onde o arco não pode alcançar. Sabe as pessoas que te treinaram? Sabe as pessoas que investiram em você? Deus permitiu elas fazerem isso para que você alcance pessoas que elas não vão poder alcançar. Você entende o que eu falo? Talvez a sua forma de falar vai conectar a pessoas que o seu arco não jamais iria conectar. Vou dar um exemplo aqui, né? Um exemplo prático. Nós sabemos dos 5 dons ministeriais, certo? Efésios 4:11. A Bíblia fala que Deus deu uns para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, correto? O apóstolo é aquele que envia pessoas para os 4 cantos da terra e se conecta com todos os outros dons ministeriais. O profeta é aquele que profetiza, ele diz assim diz o Senhor. O evangelista, ele chega onde nenhum outro consegue chegar, por isso é esse dedo maior aqui. O pastor é aquele que tem uma aliança com a igreja. O pastor não tem que saber pregar bem, o pastor tem que saber amar bem. O pastor é aquele que tem uma aliança com a igreja. E o mestre é aquele que limpa o ouvido da igreja através do ensino da palavra de Deus, ok? Vamos supor aqui que um profeta, ele foi um arco de uma pessoa que é evangelista. O que é um profeta? É aquela pessoa geralmente mais carrancuda, aquela pessoa que fala palavras mais duras, né? E essa pessoa não consegue se conectar com todo tipo de pessoas. Porque nem todo mundo gosta de um profeta do lado, nem todo mundo gosta de ter amizade com um profeta. Porque vai ouvir a verdade, vai ser confrontado, correto? Mas esse profeta ele está sendo usado por Deus para treinar um evangelista. O evangelista ele chega em todos os lugares. Por isso esse dedo aqui. Olha que interessante. O profeta treinando um evangelista, o evangelista vai conseguir tocar muito mais pessoas do que o profeta que o treinou. Você está me entendendo? O arco que Deus usa para treinar você, muitas vezes não vai conseguir alcançar lugares que você vai alcançar. Então, por isso você não pode ter apenas uma mentalidade de flecha parada no arco. Você também precisa entender que você está sendo treinado por um propósito. O Espírito do Senhor está sobre mim, pois que me ungiu para. A unção do Senhor tem um propósito. Tudo que Deus depositou na sua vida tem um propósito. É para alguma coisa. É para alguém. A unção não deve parar em você. Então, nós precisamos nos tornar arcos. Para quê? Para alcançarmos pessoas que os nossos arcos não vão conseguir alcançar. E terceira e última coisa, nós precisamos entender que é no envio que eu sou enviado. É abençoando vidas que eu sou abençoado. É curando vidas que eu sou curado. O exemplo claro disso foi o de Jó. A Bíblia fala que quando Jó intercedeu pelos seus amigos, ele foi restituído 7 vezes mais do que aquilo que ele tinha perdido. É trabalhando por Deus que Deus trabalha por nós. Talvez nós estamos esperando a nossa vida ficar perfeita para começar a executar aquilo que Deus já colocou dentro de cada um de nós. Isso jamais vai acontecer, irmãos. Na verdade, os sonhos que Deus tem para nós estão dentro dos sonhos que Ele depositou nos nossos corações, nos projetos, nos propósitos. É fazendo a obra de Deus que Deus termina a obra que Ele tem para fazer dentro de nós. Deus não chama pessoas perfeitas. Deus chama imperfeitos para revelar a sua perfeição. Deus quer te usar da forma como você está. E no processo, Ele vai te aperfeiçoando. Amém? Então, irmãos, talvez nós estamos focando nos nossos problemas, nas nossas dificuldades, e tem tantas pessoas precisando de nós. Sabe, talvez você possa estar reclamando do sonho de alguém. Talvez você fale, Kennedy, você não sabe como está o meu casamento. Talvez tenha uma pessoa orando para ter um casamento. Kennedy, meu filho está me dando trabalho. Tem pessoas chorando porque não tem filhos. Kennedy, meu carro só quebra. Tem pessoas que estão orando para ter um carro. Talvez você está reclamando de coisas que é o sonho de alguém. Então, não viva numa bolha. Não viva somente olhando para o seu umbigo. Tem muito para ser feito. E se nós ficarmos focando nos nossos problemas, nós jamais vamos ser usados por Deus. A Bíblia está recheada de homens que tinham muitos problemas, mas foram usados por Deus e cumpriram o seu propósito. O seu chamado é ser um arco nas mãos de Deus. Amém?